Quantos querem, através dessa palavra, ouvir uma direção clara e específica de Deus para a sua vida? Diga amém. Então pode abrir o seu coração, porque aquilo que você está orando já há algum tempo e pedindo para Deus te dar uma direção, para Deus te dar uma resposta, essa resposta ela vai vir através dessa palavra. Essa resposta que vai vir através dessa palavra, ela vai ser clara e específica, direcionando já você para o que você deve fazer. Você quer ouvir a voz de Deus mesmo? Então nós vamos ler o texto da Bíblia que está em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Ruth, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: na época em que os juízes lideravam, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com os seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos chamavam Malom e Quilom, e eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram então a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes filhos se casaram com mulheres moabitas, onde uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sem os 2 filhos e ela ficou também sem o seu marido. Agora a Noemi, ela está sozinha, sem o marido e sem os 2 filhos. E ela está sozinha, sem o marido e sem os 2 filhos, em um tempo muito difícil. Ela está sozinha, sem o marido e sem os 2 filhos, em uma época de escassez violenta. Essa mulher, o que ela está precisando é de um recomeço. O problema aqui é como eu inicio esse recomeço. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos para orarmos. Pai, nós consagramos esse momento a Ti. É o momento da Sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco e usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, de modo que o Seu nome, somente o Seu nome, Senhor Jesus, seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. O capítulo 1 do livro de Ruth, ele nos conta uma história de dor, uma história de perdas significantes. E ele também nos conta uma história de recomeço. Isso é o capítulo 1 do livro de Ruth. A Noemi, ela perdeu os filhos, ela perdeu o marido e agora ela está com as suas 2 noras, apenas as suas 2 noras, 3 mulheres, em um período de muita dificuldade. Assim como Noemi, irmãos, nós passamos por situações de perda, nós passamos por situações de dor e sofrimento que vão exigir de nós um recomeço, que vão exigir de nós uma reação de maneira certa para recomeçar. A dor e a perda que a Noemi sofre foi
dentro da sua casa, marido e filho que ela perde. A dor e a perda que você está sofrendo hoje também é dentro da sua casa. Você enfrentou uma grande luta na sua casa nesses últimos dias. A dor e a perda que você está sofrendo é no seu casamento. A dor e a perda é na sua vida profissional. É ali que você foi atingido, que você foi atingida. A dor e a perda é na sua caminhada com Deus, no ministério, no chamado que Deus tem para você. É aí que isso aconteceu. Meus irmãos, eu quero hoje falar sobre a importância de recomeçar, sobre a maneira certa de recomeçar. A história de Ruth e de Noemi, ou de Noemi e de Ruth, ela nos traz, melhor dizendo, lições grandiosas de recomeço. E a primeira lição que nós temos com a história de Ruth e de Noemi é que para recomeçar, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer as perdas, sem permanecer nelas. É preciso reconhecer que algumas coisas, elas não são mais como antes. Algumas coisas que você perdeu já foi, já era. Você precisa reconhecer isso e agora seguir em direção ao que Deus está criando de oportunidade para você. Porque pense comigo, se Ruth e Noemi elas ficam amarradas na perda dos filhos, no caso dos maridos, como iria ter recomeço se elas não entendessem que aquilo já aconteceu, já era? Talvez você está aprisionado e aprisionada, minha irmã, a algumas perdas que aconteceram lá atrás e isso não volta mais, não adianta, não volta. Mas você não consegue recomeçar porque você não reconheceu a perda. Já era, já foi. Agora eu preciso me preparar para um novo tempo que Deus tem para mim. Então eu quero que você seja um profeta para o vizinho que está do seu lado e diga para ele assim: Deus tem um novo tempo para você. O recomeço começa quando nós aceitamos a perda e seguimos adiante, meu irmão. É assim que você recomeça. Se você não reconhecer que algumas coisas já foram, já era, você não vai recomeçar. E você vai ficar sofrendo muito tempo. E você vai ficar com a sua vida paralisada muito tempo. Para recomeçar, tem que reconhecer e seguir adiante. Foi o que Ruth e Noemi fizeram. A segunda coisa que eu aprendo com essa história de recomeço dessas duas mulheres é que é preciso enfrentar os traumas que a perda deixaram, na verdade superar esses traumas. É preciso vencer os traumas que foram deixados pelas perdas, porque perdas, elas geram traumas em nós, irmãos. Exemplo de traumas que quando não são superados, eles paralisam as pessoas e impedem elas de recomeçarem. Primeiro trauma é o trauma por uma decisão errada que você tomou. O que você perdeu foi porque você teve uma escolha errada. O que você perdeu é porque você decidiu ir por um caminho que não era para ter ido. Então, se você quer recomeçar, você não pode ficar se autopunindo por essa escolha e essa decisão errada que você fez. Porque se você gerar uma autopunição para você, você não sai dessa situação para recomeçar uma nova história.
Você tem que vencer esse trauma. Tomou uma decisão errada? Fez uma coisa errada que acabou gerando essa perda para você? Então você vai aprender com esse erro e com mais maturidade recomeçar para entender o que Deus tem para você lá na frente. O segundo trauma, meus irmãos, que nós precisamos superar e vencer é o trauma da decepção com pessoas. A perda pode ter envolvido pessoas. Você pode ter perdido algo importante, e isso que você perdeu estava ligado a alguém que fez você acabar experimentando essa perda. Isso gerou um trauma em você. Você se decepcionou. E se você ficar travado nisso, se você ficar travada nisso, minha irmã, você não recomeça. Eu não posso ficar preso a isso. Eu tenho que vencer. Alguém te decepcionou? Alguém que você não esperava afetou de uma maneira muito grave sua vida? Então você não pode ficar amarrado a isso. Você precisa recomeçar. E Deus vai te ajudar. A Noemi, ela não perdeu só o marido e a esposa. A Noemi, ela perdeu em um momento chave e decisivo uma de suas noras, a Orfa. A Orfa, ela decidiu abandonar a Noemi. Só que a Orfa decide abandonar e a Ruth decide ficar. Para cada órfã que vai embora, existe uma Ruth que reassume o compromisso de estar do seu lado nos momentos difíceis da vida. E você precisa seguir em frente. Seguir em frente, minha irmã. Seguir em frente, sem ser paralisada por essa decepção que você sofreu. Terceiro trauma que nós precisamos vencer é o trauma de uma visão negativa de Deus, de uma frustração com Deus. Como assim, pastor, uma visão negativa? É quando você começa a colocar um pensamento de que parece que Deus não quer te abençoar. Tudo dá errado para você. Olha, uma pessoa que eu conheço, ela tenta e as coisas para ela funcionam. O outro, comigo, só comigo dá tudo errado. Não é que com você dá tudo errado, meu irmão. É porque Deus está querendo trabalhar em você primeiro. E você precisa entender o que Deus quer trabalhar dentro de você, para depois Ele trabalhar fora de você. E Deus só vai conseguir trabalhar dentro de você para depois trabalhar fora, se você tirar esse pensamento de que tudo dá errado para você. Tudo parece que está vindo errado para mim. É um trauma e você precisa vencer esse trauma. Sabe qual é o outro trauma que nós precisamos vencer? É o medo. Medo de recomeçar do zero. Uma nova história e um recomeço para você, meu irmão. Vai acontecer se você se liberar desse medo. Porque o recomeço pode ter uma exigência de você recomeçar do zero. E você não pode ter medo disso. Porque mesmo que seja recomeçar do zero, como foi o caso de Noemi e de Ruth, esse recomeçar do zero está alinhado ao propósito de Deus. E se está alinhado ao propósito de Deus, no final da história você vai se surpreender com o que vai acontecer. É só você vencer esse trauma. Eu vou ter que começar tudo de novo. E eu estou liberado para começar tudo de novo. Está tudo certo. Está tudo certo, porque o que foi, foi. O que aconteceu, aconteceu. Quem estava, estava. Está tudo certo. Olha uma outra lição que eu tenho, meu irmão.
Para nós podermos recomeçar, nós precisamos voltar para a presença de Deus, voltar para o lugar de provisão que nos alimenta. A Ruth e a Noemi, elas retornam para Judá. Quando acontece toda essa crise, toda essa perda, toda essa dor, elas retornam para Judá. Judá era lá no início. Judá significa também a casa do pão. É onde tem provisão, é onde tem bênção de Deus. Quem sabe essas perdas que você sofreu não foram permitidas pelo Senhor para que você pudesse acordar e voltar para o lugar da provisão que em algum momento você saiu. Você voltar para aquele lugar de primeiro amor com Deus que em algum momento você deixou se perder. Então a perda, por que eu passei essa perda? Por que Deus deixou eu passar isso? Por que será que Deus deixou eu passar por tudo isso que eu estou passando? Puxa Deus, por que o Senhor deixou? Então Ele já está respondendo. Eu deixei você passar por tudo isso e permiti, porque eu queria que você retornasse para ajudar. Porque eu quis que você retornasse para o lugar onde você tem a minha presença, a casa do pão, é onde eu te alimento, é onde eu sempre te alimentei. Você tem que voltar para esse lugar. Por isso então, aconteceu tudo o que aconteceu. E entender isso me ajuda a recomeçar. A recomeçar da maneira certa, meu irmão. A recomeçar da maneira certa, minha irmã. Eu aprendo com a história de recomeço de Ruth e Noemi que nós precisamos nos manter fiéis ao propósito que Deus tem para a nossa vida. O propósito que Deus tinha para a vida de Ruth era ela estar ao lado da sua sogra Noemi, não importa aonde ela fosse. Esse era o plano de Deus para a vida de Ruth, esse era o propósito de Deus para a vida dela, era a missão que ela tinha. Qual é a missão? Todos nós temos uma missão que Deus sela em nós. A missão de Ruth era: eu tenho que estar do lado da minha sogra Noemi. E você, qual é a sua missão? Quem sabe essa perda que aconteceu, ela foi uma perda para colocar à prova a sua missão. Essa perda, ela fez parte de um plano de Deus para você se realinhar com um propósito. Olha o que diz aqui, vamos ler o texto para você entender melhor. Ruth 1, versículo 16 e 17, bota na tela, eu quero que você veja junto comigo aqui. Versículo 16 e 17, acompanhe. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que eu te abandone, e que não mais te acompanhe aonde fores, eu irei, e aonde repousares, ali eu repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte que vá me separar de ti. Olha o alinhamento de propósito sendo feito aqui. A Noemi falou para as duas noras assim, Ruth e Orfa: ó, vocês estão liberadas, pode viver a vida de vocês, pode viver a vida de vocês. A Orfa falou: obrigado, eu vou viver a minha vida. Mas a Ruth falou: eu recebi de Deus uma missão. E sabe qual é a minha missão?
A minha missão é não te abandonar, te acompanhar onde você for, repousar onde você repousar. O povo que você escolher para ser o seu povo vai ser meu povo. O Deus que você escolher para servir vai ser o meu Deus. Aonde você morrer, eu vou morrer. Eu vou ser sepultada do seu lado, porque eu vou cumprir a minha missão. Eu vou manter o propósito que Deus tem para mim. Alinhamento de propósito, irmão. Uma perda, ela vem para realinhar o nosso propósito. Não abandone o propósito que Deus tem para a sua vida, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, persevere. Essa situação de dificuldade que elas passam, ela acaba fazendo a Ruth estar com Noemi e a Orfa seguir a sua própria vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se nós queremos recomeçar, nós vamos precisar de coragem para isso. Porque o recomeço não é fácil. Ruth e Noemi, agora que elas decidem estar juntas nessa história de recomeço, elas vão precisar de coragem, porque recomeçar é um desafio, irmão, é um momento de incerteza, não sabemos como recomeçar do zero, então, mais difícil ainda. Mas aí eu preciso de coragem. Então elas têm coragem para ir para uma terra nova. Elas têm coragem para começar do zero, mas como vai ser? Você não tem certeza de nada. O que vai ser do seu futuro? Eu não sei de como vai ser. Eu não tenho nem ideia de como vai ser o futuro, mas uma coisa eu tenho: fé e coragem. Uma coisa eu tenho: fé e coragem. Deus está cuidando de mim. Eu tenho fé e coragem. É isso, irmão. Nesse recomeço é isso. Nesse recomeço é isso. Sabe por quê? Todo recomeço, ele vai nos tirar da zona de conforto, encarar o desconhecido. A gente não sabe o que vai ser. Pastor, eu estou numa situação dessa, eu perdi algumas coisas, estou precisando recomeçar do zero. É isso mesmo. É desconhecido. A gente não sabe o que vai ser. Mas eu tenho duas coisas que vão fazer a diferença: fé e coragem. Fé e coragem. Então fala para o seu vizinho: bora recomeçar. Fala para ele assim: bora recomeçar. Diga: com fé e com coragem. Sabe por quê? Deus está preparando algo novo para você. Se você se mantiver firme com fé e coragem, você vai se surpreender com o que Deus está preparando para você. Então levante a sua cabeça e mantenha-se firme com fé e coragem. Aleluia! Fé e coragem. Fé e coragem. Nessa fase, nessa história de recomeço, nós vamos precisar de ter pessoas certas ao nosso lado para essa jornada. A fase de recomeço envolve pessoas, alianças que são geradas pelo Senhor. Você precisa encontrar as pessoas certas. Quem está ao lado de Noemi para esse recomeço é Ruth. A Orfa seguiu a vida dela e Ruth está aqui. Então tem pessoas, irmão, que elas fazem parte da sua vida nessa história de recomeço. Você precisa entender essas pessoas. Entender isso e falar: eu vou trabalhar entendendo que Deus vai precisar de reforçar a aliança com algumas pessoas e ficar tranquilo se algumas não quiserem reforçar. Olha aqui o texto, vamos para a Bíblia aqui. Eu quero que você leia comigo agora o verso de número, verso 9, capítulo 1, verso 9 em diante. Capítulo 1, verso 9, olha o que diz. Noemi está conversando com as duas noras, tá? Sobre o recomeço. Ela está conversando sobre o recomeço.
O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida deu beijo de despedida a elas. No entanto, começaram a chorar. Elas começaram: a gente vai ter que seguir cada um para o seu lado. A Noemi falou: é recomeço. Aí olha o que acontece. Verso de número 10. E disseram: não voltaremos com a senhora. Não, nós voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Verso 11. Noemi, porém, disse: voltem, filhas, porque vocês viriam para cá comigo, achando que eu ainda poderia ter filhos e que eu pudesse casar com vocês. Eu estou entrando para uma fase que é uma fase muito difícil. Eu não tenho uma expectativa de como vai ser amanhã. Vocês precisam seguir a vida de vocês. Mas olha o que acontece. Voltem, minhas filhas, e vão embora. Eu estou velha demais para ter outro marido, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim. Ainda que eu casasse essa noite, depois eu desse luz a filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Vocês estão liberados. Para mim está assim difícil fazer isso. Mas eu preciso que vocês recomecem assim como eu vou recomeçar. Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. A sua fase de recomeço, ela vai acontecer isso aqui. Algumas pessoas vão precisar ir embora. E outras vão reafirmar a aliança. Recomeço. E está tudo bem. E está tudo bem. Você não pode se paralisar por isso. Recomeço. Verso 15. Então Noemi aconselhou: veja, a sua cunhada, ela está voltando para os povos. Ô Ruth, sua cunhada está indo. Vá lá, vá também. Verso 16. A Ruth respondeu: não insista. Meu propósito é ficar do seu lado. A missão que Deus me deu é ficar do seu lado. Escute o que eu vou dizer para você. Nessa fase de recomeço, tem gente que Deus colocou do seu lado, que a missão dessa pessoa é ficar do seu lado. Você tem uma missão que Deus te deu, que envolve estar do lado de alguém. E essa fase de recomeço, ela está acontecendo, essa crise, para você reafirmar seu propósito. Olha o que acontece, irmão. É muito interessante isso aqui. Existem muitas crises que é Deus que gera para nós, ou permite elas acontecerem. Você está vivendo uma turbulência, diga para o seu vizinho: Deus está no controle, irmão. Deus está no controle. Para quê? Para realinhar a sua vida, realinhar o propósito. Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Olha, Abraão, tem algo grande para você. Gênesis 12, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, sim ou não? Sim. Quem é que Abraão leva com ele? Quem Abraão leva com ele? Ló. Beleza, Ló. A promessa era de algo grande para Abraão. Quando chega em Gênesis capítulo 13, Deus permite haver uma confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Uma crise. E aquela crise acontece para quê? Para que Abraão pudesse falar para Ló: Ló, vai para o seu lado, porque eu preciso seguir uma missão que Deus tem para mim. Na fase de recomeço, você vai precisar de deixar algumas pessoas seguirem a missão delas, para você poder seguir a sua.
recomeço. Para eu recomeçar, meus irmãos, eu preciso ficar atento às oportunidades. Oportunidades que Deus vai fazer aparecer na minha frente, que são sinais, pequenos sinais, que Ele está com você nessa fase de recomeço. Fique atento a pequenos sinais, são oportunidades. Quer ver? Capítulo 2, verso 1, bota na tela. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, era um homem de valor e influente. Em uma outra versão fala assim, era um homem rico e influente, que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Como é que era o nome do cara? Cadê as irmãs que estão orando por alguém para casar e solteira? Levanta a mão. Então, duas que levantaram. Que Deus dê para você um Boaz esse ano 2025, em nome de Jesus. Não adianta levantar a mão agora não, irmã, que você perdeu. O anjo passou e entregou para quem levantou a mão. Você levantou atrasado, agora você tem que orar pedindo a Deus misericórdia para não vir um Nabal para você. Mas quem levantou a mão, que venha Boaz. Boaz, aleluia. Aí ela chega lá, em uma terra de um cara chamado Boaz. Chegam as duas, a Noemi e a Ruth. Verso 2. Ruth, a moabita, disse para Noemi: deixa-me ir ao campo para recolher as espigas que foram deixadas para trás, porque aquele que me permitir fazê-lo, eu vou fazer. Então a Noemi falou para Ruth: vá, minha filha, vá. Sabe o que a Noemi falou para Ruth? Aproveite as oportunidades que Deus vai colocar na sua frente. Vá. Nessa fase de recomeço, Deus vai colocar oportunidades na sua frente para sinalizar que Ele está com você nessa história de recomeço. Vá. Verso 3. Então ela foi e começou a colher espiga atrás dos ceifeiros, e entrou casualmente justo na parte da plantação que pertencia a quem, gente? A plantação pertencia a quem? Quem que você acha que está preparando isso tudo? Deus está desenhando tudo no meio dessa fase do recomeço. Tem um Boaz chegando para você, aleluia. Quem recebe isso? Tem Boaz aí, diga aleluia. Só que olha só, o Boaz está no meio de uma situação aparentemente humilhante. É humilhante. Por que é humilhante? Ela tem que catar espiga no terreno do resto. Ela tem que catar espiga que caiu no chão, que sobrou. Aquilo que para você é humilhante e é uma sobra, para Deus é a oportunidade de mudar a história da sua vida. Fique atento à oportunidade. Mas é humilhante demais para mim. Deus está testando você, hein? Deus está testando seu coração, hein? Mas se eu merecer algo melhor, Deus está provando você, hein? Aproveite a oportunidade. Não desperdice, porque por trás disso, que parece ser pequeno demais, existe algo muito grande para você. Muito grande para você. Se eu quero, meus irmãos, recomeçar, eu preciso decidir trabalhar duro se for necessário. Sem medo de trabalho. Coragem para trabalhar. Se é para recomeçar do zero, está tudo certo. Deus está comigo. É melhor recomeçar do zero com Deus do que começar da onde você parou sem Deus. Então bora trabalhar. Mas eu vou ter que ralar muito.
Eu vou ter que começar tudo de novo. Tá tudo certo. Eu estou começando tudo de novo, mas agora alinhado com o plano de Deus para a minha vida. É isso. Eu estou começando do zero, mas eu estou começando com Deus, no centro da vontade de Deus. Para eu recomeçar, eu preciso confiar na provisão e na recompensa divina. Confie, meu irmão. Você está fazendo o que Deus está te direcionando para fazer, o que é certo fazer diante do Senhor. Então confia. Deus vai te proteger e te recompensar. Te proteger e te recompensar. Nenhum mal vai te atingir, nenhuma cilada do inimigo vai te atrapalhar. Você vai ser protegido por Deus e vai ser abençoado por Deus no meio do processo do recomeço. É isso que vai acontecer. Você tem que confiar. Confie. Olha, vamos ler aqui, isso aqui é maravilhoso demais. Eu amo essa história se discorrendo no capítulo 2 de Ruth. Eu amo esse negócio aqui. Olha que coisa linda. Bota aí para mim a partir do verso de número 5. Olha o que diz: o cuidado, a proteção e a provisão de Deus sobre a vida de Ruth. Boaz perguntou aos capatazes dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? O Boaz está vendo lá a Ruth catando espiga do resto, e o Boaz está olhando. Fala para o seu vizinho assim: tem um Boaz olhando, hein? E ele pergunta: quem é aquela moça lá? De qual família que ela é? Verso 6. O capataz respondeu: essa é a moabita lá que voltou de Moabe com Noemi. Ela veio lá numa terra longe. Ela me pediu que deixasse recolher junta de espiga entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo. A mulher não era preguiçosa não, ela era boa de trabalho. Chegou cedo, está de pé até agora. Essa mulher está ralando para dedéu. E aqui há pouco tempo em que ela descansou no abrigo, só descansou um pouquinho, ela está ralando. Verso 8. Então Boaz disse para Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Sabe o que está acontecendo aqui? Diga para o seu vizinho assim: proteção. Porque se a Ruth cai na terra de alguém, alguém poderia atacar a Ruth. Ela era uma mulher bonita. Então Boaz olha e fala assim: não vai para lugar nenhum não, fica aqui, você vai ficar aqui junto com as minhas servas. Proteção. Se você estiver alinhado com a vontade de Deus e com o propósito de Deus, meu irmão, Deus vai te proteger e te guardar nos caminhos mais difíceis que você passar. Deus vai te proteger, só você estar alinhado, recomeçar alinhado. Olha, vamos aqui. Então, verso 9, preste atenção no campo, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Eu já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando você tiver sede, você vai beber da água dos potes que os rapazes encherem. Você vai ser protegido aqui no meu campo. Verso 10, e ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou: por quê que achei favor aos teus olhos a ponto de te importares comigo, uma estrangeira? A Ruth fala: por que o senhor está me protegendo assim? Por que você está cuidando de mim dessa? Ela ficou curiosa. Por que isso está acontecendo com Ruth? Você quer saber por quê? Quer saber por quê? Vamos ver aqui, verso de número 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra depois que você perdeu o seu marido, como você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia antes. Aqui o Boaz falou: eu estou protegendo você porque me contaram da sua boa fama. Qual é a sua fama?
O que as pessoas podem falar a seu respeito? Nessa fase de recomeço, a sua fama conta. Me contaram sobre você, Ruth. Verso 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito e que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que Deus te recompense. Você vai receber, Ruth, proteção, recompensa, proteção, provisão e recompensa, proteção, provisão e recompensa, proteção, provisão e recompensa. Eu profetizo sobre vocês: proteção, provisão e recompensa, proteção, provisão e recompensa, proteção, provisão e recompensa. Só quem recebe, dê um brado de adoração, Senhor. Meu Deus do céu. Então olha o que mais acontece. Versículo de número 13. Então ela diz: que eu continue a desfrutar da sua boa vontade, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, encorajou essa sua serva, e eu nem sequer sou uma de suas servas. Meu irmão, minha irmã, se você quer recomeçar da maneira certa, realinhe-se com um propósito de Deus. Realinhe-se com aquilo que Deus um dia falou para você que Ele quer de você. Realinhe-se. Não tem como você recomeçar se você continuar indo para um propósito diferente do que Deus desenhou para você. Talvez a perda que aconteceu é Deus te balançando e falando: acorda, acorda, acorda e volta para aquilo que eu desenhei você para fazer. Volta! E por último, para terminar, eu acho que o pessoal aí dos voluntários estão dando oferta para vocês legal agora. Todo recomeço, quando nós entendemos a maneira certa que Deus tem para nós, esse recomeço aponta para um propósito muito maior que não tem a ver conosco, irmão. É um propósito muito maior. Eu preciso recomeçar da maneira certa, porque para mim o que eu estou vendo é minha perda agora. Para mim o que eu estou vendo é minha dor que eu estou sofrendo agora. Mas para Deus tem algo muito maior no futuro que eu nem estou vendo. Sabe por quê? Através da vida de Ruth e do recomeço dela, que nasceu o Messias. Jesus Cristo veio da linhagem de Ruth. E só veio da linhagem de Ruth porque um dia ela decidiu recomeçar, alinhada com o propósito de Deus para a vida dela. Ei, vamos nos alinhar com o propósito de Deus, porque o recomeço que você vai experimentar, ele tem a ver com algo muito maior que você nem sabe, mas está lá no futuro. Então preciso recomeçar. Olha só, eu vou concluir com isso. Uma atitude certa do seu recomeço, agora nessa fase que você está fazendo, que você está vivendo, uma atitude certa envolve uma promessa que Deus tem para um neto seu. Para um neto seu. Se você erra no recomeço, você pode prejudicar um plano que Deus tem para alguém que vem em sua descendência. É algo muito maior que está envolvido. Então tenha responsabilidade
com essa fase de recomeço que Deus está colocando como oportunidade nas suas mãos. Tenha responsabilidade. Por favor, vamos ficar de pé.